Boa noite para você que nos acompanha. Nós estamos aqui no ar com o nosso programa missionário, Porque Ele Me Amou. Meu primeiro convite é para que você possa compartilhar esse link com todas as pessoas que você puder. Convida seus amigos, seus familiares, seus irmãos em Cristo. Compartilha esse link nos seus grupos de WhatsApp. Chama todo mundo para que nessa noite a gente possa estar juntos, compartilhando e orando pela obra missionária no nosso Brasil. É com muita alegria que a gente está aqui e a gente preparou muita coisa, com muito carinho, para que a sua vida seja edificada. Então, que Deus te abençoe, fique preparado para tudo aquilo que você vai ver e ouvir nessa noite, nesse programa. Seja bem-vindo ao programa Porque Ele Me Amou. Em nosso planeta não existe luz, a não ser aquela que vem do sol. Em nosso coração não existe amor verdadeiro por Jesus, a não ser aquele que vem do próprio Senhor. Todo nosso amor por Deus precisa brotar da fonte transbordante do seu infinito amor. O único motivo de o amarmos é porque Ele nos amou primeiro. Nosso amor por Deus é apenas consequência justa do seu amor por nós. Que coisa maravilhosa! Dessa forma somos absolutamente constrangidos a amar Jesus. Que maravilha! Porque mesmo depois de termos nos rebelado contra Deus, Ele procurou nos receber de volta de um jeito surpreendente. A verdade é que jamais teremos um grão de amor por Deus sem que isso tivesse sido implantado em nós pela delicada semente do seu amor. Da mesma forma que o amor vem do céu, ele também precisa ser alimentado com o pão celestial. Ele não pode subsistir no deserto, a menos que seja alimentado pelo maná que vem do alto. Amor precisa ser alimentado com amor. O genuíno espírito e a genuína vida do nosso amor por Deus é o seu amor por nós. Te amo, Senhor, não com meu amor, pois nada tenho para dar. Te amo, Senhor, mas todo o amor vem de Ti, pois eu vivo pelo Teu amor. Nada sou e me alegro em ser esvaziado, perdido e consumido em Ti. Tudo a Cristo a Ti entrego, tudo sim por Ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo a Cristo a Ti entrego, corpo e alma eis aqui, este mundo mal renego. Ó Jesus, me aceita a mim, tudo a Cristo a Ti entrego. Quero ser somente Teu, tão submisso à Tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo a Cristo a Ti entrego. Ó, eu sinto o Teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo a Cristo a Ti entrego. Ó, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos,
pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Vamos no início. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Chegou a nossa vez. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Nós somos, cante. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Será que aí da sua casa você pode pedir: Senhor, usa a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, usa a minha vida para ser manifestação do próprio Filho Jesus aqui na terra. Deus, usa os meus olhos, usa as minhas mãos, os meus pés. Deus, usa-nos,
dá-nos oportunidade, dá-nos sensibilidade, dá-nos coragem, dá-nos ousadia para sermos sal e luz, para representarmos o Senhor aqui na terra. Nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo, o teu Espírito foi derramado sobre as nossas vidas e nos deu autoridade para pisarmos nessa terra, proclamando o teu reino, exaltando o teu santo nome, declarando que o Senhor vem, que o Senhor vem. Ah, Deus, que haja uma só mensagem nos nossos lábios, que haja uma só intenção dos nossos corações, de que o Senhor se manifeste, de que a tua glória se manifeste em nós e através de nós. Ah, Deus, muito obrigado por sermos teus instrumentos, muito obrigado por esse privilégio de poder fazer parte da tua obra. Mateus 9, a partir do verso 35, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não tinham pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Deus da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu queria que você se atentasse para essa expressão que Jesus colocou aqui no versículo 37. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os trabalhadores são poucos. A gente está em plena campanha de missões nacionais, pensando na obra missionária no nosso Brasil. Temos nos levantado como igreja para orar, para contribuir, para nos envolver com aquilo que Deus está fazendo na nossa nação. Mas precisamos estar atentos, porque diante da demanda que está diante de nós, os trabalhadores são muito poucos. E Jesus já tinha dito isso aqui na sua palavra. E hoje eu queria pensar com você, por que são poucos os trabalhadores? Por que ao olhar para o Brasil, ao olhar para as necessidades que estão à nossa volta, necessidades missionárias, necessidades evangelísticas, necessidades de apoio social, necessidades de que realmente se faça algo, alguma ação propriamente dita, porque na hora da gente ver essas coisas acontecendo, a gente não conta com tantas pessoas assim? Porque são poucos os trabalhadores. Quem sabe você está me assistindo, você ama missões e sempre pensa: puxa, Tiago, são tão poucos os que estão engajados. Quem sabe você talvez não se engajou tanto em missões até hoje, mas está se aproximando, está deixando Deus falar ao seu coração, e você tem percebido que você já fez parte dessa multidão que não se envolveu, que não se engajou, que não fazia parte desse grupo dos poucos trabalhadores. Eu queria trazer algumas razões aqui para você hoje, nessa noite. Primeiro, são poucos os trabalhadores porque poucos entendem a sua missão e o seu chamado. Lá em 2 Pedro, verso 11, vai dizer que nós somos como que peregrinos e forasteiros nesse mundo. Ou seja, um peregrino e um forasteiro é aquele que não tem um lugar fixo, é aquele que entende que está de passagem. Há muitos que não se envolvem com a causa missionária, há muitos que não se sentem parte disso, porque ainda não entenderam o seu chamado e a sua missão. Sabe, meu irmão, nesse mundo nós estamos aqui como peregrinos, como forasteiros.
Deus nos deu o privilégio de vivermos aqui por alguns anos para cumprirmos uma missão, para cumprirmos um chamado. Mas muitos vivem essa vida como que num mar de rosas, como que pensando que estão aqui para adquirir riquezas, para o lazer, para o descanso, para buscar os seus próprios interesses, os seus próprios prazeres. Há pessoas que estão vivendo com outras buscas, sabe? Construindo os seus palácios existenciais, vivendo como se o fim da vida fosse aqui. Mas quando nós compreendemos o nosso chamado, quando compreendemos a nossa missão, percebemos que o tempo que passamos aqui é um tempo curto. E se é curto, precisa ser bem aproveitado e precisa ser bem vivido e vivido para a glória de Deus. São poucos os trabalhadores, porque poucos entendem que estão nesse mundo para cumprir uma missão. E que nesse mundo são peregrinos e são forasteiros. Segunda razão, por que são poucos os trabalhadores? Ao meu ver, são poucos os trabalhadores porque são poucos aqueles que escolhem não viver para si mesmos. A grande maioria daquelas pessoas que a gente conhece e convive são pessoas que estão buscando uma vida para si, para seus próprios interesses, para aquilo que acha que é confortável e conveniente para a sua própria vida. Mas a gente sabe que a obra missionária, ela é uma obra que vai requerer de nós dedicação em direção ao outro, envolvimento com a vida do outro, muito trabalho, muito relacionamento que muitas vezes vai gerar no nosso coração frustração. Vai requerer de nós, a obra missionária, tempo de investimento. Por que são poucos os trabalhadores? Porque hoje a maioria tem pensado em investir aquilo que tem em favor de si mesmas. Mas a obra missionária, ela sempre vai falar em relação a algo que é preciso ser dado para o outro. O próprio Deus, nosso Deus, que é um Deus missionário, que ama dar, ele deu o seu Filho unigênito. É um Deus que se move em direção ao outro. E nós, se queremos fazer parte desse grupo de trabalhadores, desse pequeno grupo de trabalhadores, precisamos entender que esses que escolhem trabalhar para a obra missionária precisam ser aqueles que escolhem não viver para si. Aliás, esse é um convite do próprio Evangelho, não viver mais para nós mesmos, mas viver para agradar a Deus. E quando a gente vive para agradar a Deus, inevitavelmente nós vamos viver em direção ao outro também. Terceiro ponto, terceira justificativa, por que são poucos os trabalhadores? Porque poucos hoje têm coragem. Sim, porque para encarar a obra missionária é preciso ter coragem. Coragem para renunciar, coragem para abrir mão de si mesmo, coragem para abrir mão de sonhos, coragem para abrir mão de projetos de vida que você muitas vezes arquitetou por toda a sua vida, por tantos anos, e em determinado momento você terá que sacrificar para que a vontade de Deus se cumpra em você e através de você. Coragem para investir financeiramente, para tirar dinheiro do bolso, para deixar de comprar algo para você, para investir na obra missionária, para investir em outra pessoa que não seja você. Coragem para se lançar nas incertezas e confiar plenamente em Deus. Sim, porque aquele que ouve o chamado de Jesus é aquele como Pedro, que está ali naquele barco e Jesus fala: vem, Pedro. E Pedro tem que colocar o pé para fora do barco, né? E se lançar na incerteza daquele mar revolto e caminhar sobre as águas. Caminhar debaixo de uma única palavra, a palavra venha. Quantas vezes o Senhor nos chama para vivermos uma vida relevante, para sermos missionários, para sermos obreiros, para fazermos parte desse pouco grupo, desse grupo, né, de trabalhadores que são muito poucos. E quantas vezes nós preferimos ficar na nossa zona de conforto quando Ele nos chama: vem que eu te sustento, vem que eu serei a sua segurança. Muita gente não está disposta a simplesmente confiar
única e exclusivamente no sustento do Senhor. Não apenas sustento financeiro, mas todo tipo de sustento. Mas para encarar essa obra, para ser um trabalhador, para encarar a missão e o chamado que temos, precisamos confiar naquele que nos chamou. Precisamos confiar no caráter perfeito daquele que nos chama, daquele que nos vocaciona. E se entregar simplesmente, se lançar nas incertezas, ser um missionário, ser um vocacionado, ser um obreiro, ser um trabalhador, é ser uma pessoa que não tem resposta para todas as perguntas, é ser muitas vezes aquela pessoa que não sabe responder muita coisa sobre o amanhã porque tem vivido hoje, debaixo da graça que é suficiente para nós hoje, debaixo do sustento que é suficiente para nós hoje. E o amanhã? O amanhã pertence a Deus. E cabe a nós entregar esse amanhã e confiar única e exclusivamente a Ele. Muitos não têm encarado o trabalho missionário porque não querem encarar essa incerteza, porque não têm essa coragem de romper, sabe, com as estruturas que nos dão uma sensação de segurança, para confiar única e exclusivamente no Senhor. E por fim, eu penso que são poucos os trabalhadores, porque poucos entenderam de fato o que é o amor. E amor, meus irmãos, amor é ter compaixão. Aqui no versículo 36, diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não tinham pastor. Essa foi a visão de Jesus sobre a multidão. Compaixão, amor, amor que reparte, amor que se move em direção ao outro. É preciso entender o amor de Deus por nós, para atendermos o chamado e a missão que Ele tem para nós. É o tema da nossa campanha, porque Ele me amou. Porque Ele me amou. Quando eu não entendo o amor de Deus, eu não sei amar o outro. Quando eu não entendo aquilo que Deus fez por mim, eu não sei o que fazer em direção ao outro. Eu não entendo o que é de fato o amor. Mas quando eu tenho essa experiência do amor de Deus sobre a minha vida, aí eu posso repartir desse amor para o outro. A gente não pode se basear na nossa vida, na nossa caminhada, apenas em um amor que é feito de palavras, um amor de discurso, um amor de canções. Como crentes, nós somos especialistas em fazer muitas declarações da boca para fora, através das nossas canções, através das nossas liturgias, mas o que o Senhor nos convida é para que sejamos esses trabalhadores que encarnam aquilo que oram, que encarnam aquilo que cantam, que encarnam aquilo que declaram, aquilo que aprendem na palavra de Deus, aqueles que amam de verdade, para além das palavras, canções e discursos. A religião que Deus aceita, vai dizer lá em Tiago, é cuidar do órfão e da viúva. Lá em 1 João capítulo 4, verso 20, diz que quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. Se eu não compreendo de fato o que é o amor, eu não tenho condições de amar ao outro. E muitos não têm se engajado nesse trabalho. São poucos os trabalhadores, porque poucos entenderam o amor de Deus. Poucos entenderam o que é esse amor, o que é experimentar desse amor e o que é repartir desse amor. Olha, se são poucos os trabalhadores, a minha oração é para que você faça parte desse grupo de poucos trabalhadores. E se são poucos os trabalhadores, a minha oração é como Jesus me ensinou aqui. Orem, peçam, pois, ao Senhor, ao Deus da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. A minha oração é para que você, é para que eu, é para que nós possamos romper com esses medos, romper com essas limitações que nos impedem de encarar de fato e de frente a nossa missão e o nosso chamado. Por que serão poucos? Se serão poucos, eu quero fazer parte. Eu quero ser um desses poucos. A seara é tão grande, a demanda é tão grande na nossa nação, a necessidade é tão grande de pessoas, de gente vocacionada, de talentos.
E Deus nessa noite está chamando você, Ele está chamando a mim, Ele está chamando a nossa igreja, para que façamos parte daquilo que Ele está fazendo. São poucos os trabalhadores, mas que você faça parte desse grupo de poucos trabalhadores, que você possa dizer sim para o seu chamado, sim para a missão que Ele te confiou, que você possa entender isso, que você possa ter coragem, que você possa abandonar uma vida voltada para si, que você possa entender o que é o verdadeiro amor. Que o Senhor abençoe a sua vida e que essa palavra toque profundamente no seu coração. E não apenas toque no seu coração, mas faça você reagir a essa palavra. O que você vai fazer diante disso? Qual vai ser a sua escolha? Quais serão os próximos passos a partir daquilo que você está ouvindo agora? Que a sua oração seja: Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida. Se a seara é grande e são poucos os trabalhadores, eu quero fazer parte do teu trabalho, da tua obra nesse tempo, na minha nação. Assim nós oramos, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Eu deixei tudo para trás para que Deus pudesse estar à frente, guiando os meus passos. Ter que aprender uma nova cultura, uma nova alimentação, uma nova maneira de falar, não é nada perto de tudo que Deus tem feito pela gente. Eu sinto Deus mais próximo de mim e nada mais é importante do que fazer a vontade de Deus na minha vida. Se você tem o desejo, se você tem o chamado, não deixe isso morrer dentro de você. Deixe que Deus te guie, deixe que Deus guie os teus pés e te traga até o campo do Amazonas. Eu sou Ana Carolina e eu faço parte do projeto Radical Amazônia. Quando a gente fala de oferta missionária, é impossível a gente pensar na nossa igreja, na PIB de Moça Bonita, sem nos lembrarmos daqueles projetos que nós fizemos parte, projetos espalhados por todo o Brasil. E uma das coisas que a PIB de Moça Bonita fez recentemente foi comprar um barco para uma missionária lá na Amazônia, missionária Kelma. Eu não sei se vocês estão lembrados disso. A gente vai passar algumas fotos aí para você agora, desse período. Aí está passando foto do barquinho, que era como que o nosso gasofilácio, né? Os irmãos aí levando as ofertas, a oferta sendo levantada na nossa igreja. E por fim, o barco que a gente comprou, esse pequeno bote aí, que hoje tem servido para a locomoção da nossa missionária Kelma, ali na Amazônia. Esse barco, ele se chama Almerinda, que faz alusão à nossa querida e saudosa irmã Almerinda, membro fundadora da nossa igreja. A PIB de Moça Bonita começou na sua casa e por isso, em homenagem a ela, esse barco se chama Almerinda. E hoje nós temos podido ser a PIB de Moça Bonita, contribuir com o trabalho missionário ali na Amazônia. Então fica aqui a nossa gratidão a todos que fizeram parte dessa campanha, a todos que têm investido em missões. E fica um pouco aí dessas imagens para você ver que quando você oferta, quando você dedica, né, parte daquilo que você tem para a obra missionária, esse dinheiro chega no campo e ele é muito útil para abençoar todo o trabalho missionário, não apenas na Amazônia, mas em todos os lugares e regiões do nosso Brasil. Continue orando, continue investindo, continue pensando na sua oferta missionária e traga, oferte, deposite e participe dessa campanha da nossa Junta de Missões Nacionais, porque Ele me amou. Eu amo, multiplico, oro e reparto. É
É isso aí, pessoal. E hoje no nosso bate-papo missionário, nós vamos conversar com o pastor Davi Bresciani, que é pastor do Ministério Recarga, o Ministério de Juventude da Igreja Batista Central de Campo Grande. E hoje a gente vai falar particularmente sobre uma região do nosso Brasil, um lugar do nosso Brasil que eu tenho muito apreço, que eu amo muito. Eu não sei se você ama, se você conhece, se você já teve alguma experiência nesse lugar, que é a nossa querida Amazônia. Eu queria que você assistisse um vídeo agora, antes da gente começar esse nosso bate-papo. Assiste esse vídeo, pense nessas imagens e daqui a pouquinho a gente volta para conversar. Fiquei convencido que o Rio Solimões é um outro rio de oportunidades para os batistas. Eu me envergonho porque por muito tempo eu lembrei da Amazônia como bicho, mato e água. Eu me esqueci que aqui existiam pessoas carecendo do amor de Cristo, do cuidado. Existem pessoas pela qual Cristo morreu e elas estão com dor, estão sofrendo e nós não podemos ficar indiferentes. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como são belos os pés dos que anunciam boas novas! Muito bom, gente. Imagens lindas que tocam o nosso coração, especialmente de pensar que, de fato, a Amazônia é um lugar que não tem apenas rios, não tem apenas uma floresta, animais, mas tem gente, e gente que Deus ama, e gente que precisa ser alcançada pelo Evangelho. Pensando nisso, nós trouxemos pastor Davi Bresciani pela experiência que ele teve nos últimos anos com um dos trabalhos da nossa junta de missões nacionais, um trabalho que talvez você já tenha ouvido falar, que é o trabalho dos Radicais Amazônia. E eu tenho certeza que através desse bate-papo, você hoje vai conhecer muita coisa boa sobre esse projeto e quem sabe Deus vai começar a aquecer o seu coração também para estar ali na Amazônia e ser bênção naquele lugar. Pastor, uma alegria te receber aqui nessa noite, esse programa missionário. E já tive a oportunidade de estar na Amazônia algumas vezes, mas hoje quero ouvir de você a sua experiência. Quando hoje a gente fala sobre a Amazônia, o que vem a ser o seu coração, a sua mente, a partir de tudo que você já viveu ali? Boa noite, prazer estar aqui com vocês. E minha experiência na Amazônia foi em 2016. Eu fui numa caravana de pastores, organizada pela Junta de Missões Nacionais, e foi uma experiência que foi divisor de águas na minha vida. Mudou completamente. Eu me considerava um missionário, que eu orava, ofertava, quando tinha programações eu participava, mas a experiência na Amazônia, eu vi que eu podia ir muito mais além e assim, uma Amazônia de pessoas
esquecidas por todos. Sim. Pessoas sedentas pelo Evangelho, carentes de tudo. E nós ali, através da junta, do barco missionário, podemos chegar até essas pessoas. E é maravilhoso demais você poder ser útil ali naquelas vidas ali, principalmente as crianças. O nome do projeto é Novo Sorriso da Amazônia. E começou com a ideia e com o sonho de erradicar a cárie da Amazônia. Para você ter noção, quando a gente começou o trabalho, para o ribeirinho, o dente é um problema, porque a alimentação deles é peixe, se pescar, e farinha da mandioca. A farinha deles não é igual a nossa farinha. A farinha, para a gente, é pedra. Então, eles quebram muito o dente. Quebra o dente, fica podre. O dente, para eles, é só motivo de dor. Então, assim, eles chegam... Tem gente que nunca ouviu falar de dentista. Quando pensa em resolver o problema, é arrancar os dentes. Para você ter noção, nós tivemos uma experiência uma vez, uma menina de 14 anos. 14 anos já tem vaidade. Ela chegou no barco pedindo para arrancar o dente da frente. Olha. Não, mas calma aí, a gente querendo... Dá para tratar... Não, arranca, por favor, arranca. De dor? De dor. Querendo mais um dente que dava para ser restaurado. Não estava perdido ainda. Mas, assim, na cabeça deles, né, o dente é um problema, arranca, né? Para resolver o meu problema. Rapaz. Então, é doído a gente saber. Ainda mais crianças. Teve uma experiência também... Uma menina, eu estava no barco, foi em 2016 isso. Eu estava ajudando, instrumentalizando ali os dentistas no barco. Porque no barco, assim, o barco tem suítes em cima, um dormitório atrás, menor, e no meio do barco, a gente chama barriga do barco, tem um espaço grande onde funciona os cultos, é refeitório onde a gente se alimenta, é consultório onde a gente atende, e é um momento que a gente... E dormitório, né? Que a gente dorme ali também. Sim. Mas, assim, eu estava ali instrumentalizando e uma criança que estava com muita dor, e ela, quando a dentista Germana, ela anestesiou, a criança, ela meio que apagou. A gente tomou um susto. Pensou que ela tivesse desmaiado, algum problema. Ela estava com tanta dor que quando ela parou de sentir a dor, ela meio que... Se entregou, relaxou, né? E, assim, impressionante como é que eles convivem com a dor de dente. É incrível. E a gente chegar ali, poder aliviar essa dor, curar, sanar de alguma forma, a gente entende como projeto Novo Sorriso da Amazônia que a gente não tem como viver aquém disso. E a gente, graças a Deus, e há muitos que investem, participam do projeto, a gente tem avançado cada vez mais, formando radicais missionários para que possamos estar em cada vez mais comunidades. Graças a Deus. Do Rio da Amazônia. Agora, para quem nunca foi na Amazônia, dá uma noção assim para o pessoal em relação à distância. Vocês saem daqui, você vai até Manaus, é isso? Aí pegam um barco. Isso. Fala aí em termos de distância, de tempo, para onde vocês vão. Normalmente, as caravanas, elas são de uma semana, de 7 dias. Certo. Aí tem caravana que é para Coari, que dá mais ou menos 1 dia e meio. Tem caravana para Manacapuru, que são municípios diferentes. Certo. Que é mais perto, com 12 horas. E tem a caravana para Tefé. Essa aqui é a mais longe que eu fui. Quanto tempo? São 3 dias navegando. 3 dias de barco. Subindo o rio, 3 dias. E quando a gente chega lá, por exemplo, a gente vai para Tefé. A gente chega lá em Tefé e depois vem parando nas comunidades onde nós temos missionários radicais atuando ao longo dos anos ali já. Missionários treinados pela junta que hoje vivem nas comunidades ribeirinhas. Isso. Né? São jovens que entenderam e decidiram entregar 2 anos. Normalmente inicia com 2 anos. Eu quero doar 2 anos da minha vida para o projeto Amazônia. Então, assim, eles fazem um curso, são treinados, capacitados para isso. Eles aprendem a viver como um ribeirinho.
Eles aprendem, eles não chegam lá e tem todo dia tem comida, não, eles aprendem realmente a viver, Sobreviver ali, né? sobreviver. Então não é só um treinamento teológico, missiológico, mas também de estar vivendo naquela comunidade, naquela cultura, né? E o treinamento, assim, é um treinamento que o exército que faz o treinamento de selva. Olha Para aí. ter noção, assim, é um treinamento que eles ficam, acho que são 3 dias dentro da mata. Eles têm que pescar, eles têm que caçar, eles têm que... Por quê? Que bacana. A ideia não é a gente colocar missionário. Por exemplo, eu chego lá, o Tiago, você não quero fazer parte, vou te colocar lá numa comunidade e você vai viver. Não, a gente vai mandar comida para você. Não. Porque senão, se você coloca, eu te coloco. Imagina eu chego na comunidade. Aí na minha comunidade, na minha casa, tem ar-condicionado, tem caixa d'água, tem. Quanto ninguém mais tem. Como é que a comunidade vai me olhar? Há um choque, né, um cultural choque. ali. Exatamente. Então, assim, a gente coloca. Eles formam eles. Para ser um deles. Um deles. Se você chegar na comunidade e não sabe quem é o missionário, eles são um ribeirinho Fantástico. como outro qualquer. Fantástico. E eles aprendem ali, vida na vida, né? Sim. Discipulando. Eles vão caçar com os ribeirinhos. Eles vão plantar, vão para a roça. E é nesse momento, é no caminho, é no dia a dia que eles vão discipulando, evangelizando e ganhando. A vida na vida, Vida na ali, vida. né? Que bacana. E qual a experiência que você teve ali com esses radicais, radicais que já estão vivendo ali na comunidade, né? Como é que eles vivem, onde eles moram, qual é o dia a dia da comunidade, o que eles fazem ali? Então, a minha experiência com os radicais foi, como eu falei, né, mudou minha vida, foi um divisor de águas. Eles impactaram minha vida porque eu sempre, no meu coração, o meu chamado sempre foi missionário. Então, a primeira coisa que me arrebentou ali foi ver que eu deixei de participar de um projeto na minha juventude. Eu corri atrás de futebol muitos anos da minha vida. Eu podia ter dedicado 2 anos que fosse da minha vida. Então, quando eu vi aquilo ali, a relevância, A entrega, né? a entrega, a relevância deles num local, jovens sendo assim referência para uma comunidade, eu falei, cara, é isso. Eu, como pastor de jovens, falei assim, eu preciso formar pessoas para que venham ser relevantes como esses aqui. Certo. Então, assim, eu aprendi muito com eles, mas a minha experiência com eles é assim, com os radicais da Amazônia, o preparo deles, assim, a convicção do que eles estão fazendo ali. Eles sabem muito bem para que eles estão ali, porque eles têm comunidades que não têm água. A maioria não tem água potável. Eles aprendem a beber, passam mal, uns ficam mal mesmo por causa da água do rio, que bebem água do rio. Não é uma água própria para se beber. Não é uma água própria para consumo. Hoje nós temos já filtros, a gente tem um cuidado que já dá uma vida melhor para os radicais hoje em dia. Sim. Mas eles chegam ali em condições que você olha assim e fala assim, não é possível que eles vão viver aqui. Não é possível E aprendem a lidar com aquela aprendem a lidar com a circunstância. situação. E felizes, não tem luz elétrica. Não tem, ou melhor, não tem energia. Não tem nada, não pega internet, nada, no meio do nada. Eu visitei, em 2016 também, eu visitei uma comunidade, Costa do Jussara. Conheci lá Brenda, Dinamara e... Caramba. Renata. Uma comunidade que não tinha luz elétrica. 5 horas, 5 e poucas, 6 horas, tudo escuro. Nós, pastores, saímos com o barco daquela comunidade. Foi na hora da troca, né? Que a gente tem uma troca depois, um bate-papo. A gente conversando, pensando, cara, a gente está indo embora, essas meninas estão ficando aí. No breu. Sem luz, sem nada, perigo. Se alguém da comunidade se me fazer mal. Só que assim, as meninas são treinadas, as meninas assim, felizes e muito tranquilas. Teve uma experiência de uma menina, contou pra gente, uma radical, que ela, um dia, ela viu uma onça debaixo que as casas lá, como o rio sobe muito, elas são no alto. Sim. Então, assim, tem aquelas pernas de 3, as casas são no alto, né? Ela saiu para, acho que foi no banheiro, alguma coisa, tinha uma onça debaixo. Que isso, cara. E ela, quando contou isso pra gente, falou assim, menino, e vocês... Não,
mas ela vai embora, tal. Tipo assim, normal. Coisa que assusta a gente, Olha, a gente... É, Normal. foram bem treinados, né? Muito bem Para lidar treinados, com isso aí. muito bem. Você foi em 2016 numa caravana, né, para conhecer inicialmente. Depois você voltou para o Rio e voltou ali outras vezes. Você conseguiu mobilizar o pessoal daqui do Rio? Quem você conseguiu levar? Como é que foi a experiência desse povo ali, também estando ali na Amazônia? Porque a gente às vezes ouve, né, falar, vê certos vídeos, admira, mas é diferente de você ouvir falar, de você estar presente ali naquele lugar, né? E aí você pôde ir já não como apenas um voluntário, mas talvez liderando uma caravana. O que você ouviu aí da galera que foi com você? Como é que você lembra dessas experiências marcantes que eles viveram? No retorno dessa primeira experiência minha, eu saí de lá assim, eu sabia que eu não ia poder ficar, devido à vida que eu tenho hoje, meu ministério, mas eu em conversa com Deus, eu lembro que eu falei assim, ó, beleza, eu não vou vir, mas eu quero que o Senhor me ajude, me capacite, para que eu consiga alcançar o máximo de pessoas possíveis que venham ter essa experiência que eu estou tendo aqui agora. Certo. Aí de lá para cá, todos os anos, eu não consegui no 2017, que não tinha vaga, mas 2018, 2019, e até eu morrer, se Deus quiser, nós vamos ter caravana da nossa igreja. Amém. Todos os anos. A gente tivemos que adiar agora, seria em julho, de 1 a 8 de julho. Por conta da pandemia, Devido né? à pandemia, nós remarcamos para dia 29 de julho a 5 de agosto. Se você quiser participar, pode falar com o Tiago aí, com o queridão, faz contato, nós temos vaga para você estar com a gente lá. Olha o Depois eu convite, passo. ó, gente, olha aí o convite. Vai ser... Eu tive a experiência, eu fiz uma viagem para visitar uma prima da minha esposa, lá em Dubai. Eu tinha acabado de chegar de Dubai e tinha uma caravana. Aí alguns jovens estavam assim pô, não vai dar para eu ir e tal, pô, tem uma parada, tem outra coisa para investir e tal. Eu falei assim, ó, conhecer a Amazônia foi a melhor viagem da minha vida. Eu já viajei para alguns lugares. Tu acabou de chegar de Dubai. Eu falei, a melhor viagem da minha vida. Não vai ser diferente com você. Eu acredito. E quando essa jovem, quando eu conversei e tal, na volta, a gente no aeroporto, ela veio e me deu um abraço chorando, falou assim, eu entendi. E eu acredito de verdade que a Amazônia realmente foi para você e foi para mim agora a melhor experiência da minha vida. Que bacana. Então, assim, eu indico, aconselho você. Tem muita gente que vai por curiosidade, Thiago. A realidade Sim. é essa. Porque, assim, é trabalho. A gente vai e é o dia inteiro, chega à noite, a gente está cansado, porque a gente acorda cedo, toma café e monta consultório, vai fazer visita nas casas, atende, brincadeira com criança, a gente faz de tudo para ter O contato. cenário é deslumbrante, mas é ralação ali, Ralação. né? Trabalho mesmo. E tem gente, assim, já tive experiência de acompanhar pessoas que, na verdade, foram porque de curiosidade. Aham. Mas, quando chega lá e vê, quando vê a necessidade, por exemplo, nós já tivemos experiência de chegar na comunidade, não conseguir atender todas as crianças. Você imagina o que é você ver uma criança com dor e você não conseguir atender a criança. Foram poucas experiências como essa. E, graças a Deus, a gente se desdobra e atende todo mundo. Mas comunidade que é muito grande, você não consegue atender num dia só. Verdade. Então, assim, a gente sair sabendo que a gente deixou pessoas com dor de dente ainda, doentes, enfim. É difícil, né? Difícil demais. Mata a gente, corta o nosso coração. Mas, como eu falei, graças a Deus, nós temos tido várias viagens ao longo do ano que a gente tem conseguido assistir melhor essas comunidades que nós temos, os missionários. É um trabalho dirigido pelos radicais, né? Toda a Sim. liderança ali, a condução do que fazer, para onde ir, é um direcionamento dado pelos radicais, né? Como é que os radicais recebem esses grupos, né, de fora? Porque uma coisa é você estar isolado ali numa comunidade, fazendo todo um trabalho de discipulado, vida na vida, você está ali caminhando, né? É um casal, é um grupo, sei lá, mas está ali na comunidade fazendo e de repente vem o barco da Junta de Missões Nacionais, repleto de voluntários, uma equipe preparada, doações.
Eu fico imaginando a alegria daqueles radicais de poderem rever, né, pessoas, de verem irmãos e poder ver esse time somando ao trabalho que ele já está executando ali naquele lugar. Qual é a sua percepção dessa recepção na perspectiva do radical, quando vê esse grupo chegando? A gente fica muito claro para a gente que é uma injeção de ânimo. Os radicais, eles ficam radiantes de, assim, eu em conversa com alguns radicais, assim, uma das experiências que eu tenho comigo, assim, coisa de Deus, foi assim um pastoreado com os radicais. Eu ajudo nesse pastoreado, cuido, faço contato. Legal. E faço essa troca. Mas vários já falaram assim: pô, pastor, na verdade, assim, às vezes, por maior cuidado que a André, a Germana tem com a gente, sabe, não deixa faltar nada, a gente tem todo o apoio, tudo que a gente precisar, mas, na verdade, às vezes passa pela nossa cabeça que, assim, parece que a gente se sente abandonado, normal de estar. E, assim, receber vocês não têm noção do que é receber vocês aqui. Vocês não têm noção como é que renova a nossa energia, a nossa força, a nossa esperança de que está valendo a pena cada segundo estar aqui. Que coisa boa, E né? você ouvir isso, Thiago, de jovens assim, que tipo assim, a minha vida, até eu morrer eu quero estar aqui. Eu quero participar da salvação da Amazônia. Glória a Deus. Eu não me vejo fazendo mais nada. Glória a Deus. Cara, não tem palavras para você descrever um negócio desse. Eu tive um amigo de seminário que ele se voluntariou e foi como radical na Amazônia. Se ele assistir a gente, quero mandar um abraço para o Markson, que é um grande colega aí que eu fiz no seminário e que se encontrou nesse trabalho com os ribeirinhos, juntamente com os radicais da Amazônia. Quando você fala sobre essa receptividade, né, dos radicais em relação às pessoas que estão chegando, eu fico pensando, porque o trabalho missionário, ele já é um trabalho solitário. Você, quando está fazendo a obra de Deus, muitas vezes você se vê cercado de muita gente, mas quantas vezes sozinho, né, mal compreendido, e você está na Amazônia, que geograficamente também é um ambiente que te dá essa sensação de isolamento, né, de distância do mundo. A gente, quando vai em algumas comunidades, eu falo porque eu já fui, não tem sinal de internet, muita dificuldade tem de fazer uma ligação, de ter um acesso a alguma coisa. Então, chegar o barco é chegar o mundo, né? É chegar uma conexão com o mundo exterior, com pessoas, com irmãos, com a igreja, com aqueles que enviaram, aqueles que estão ali doando a sua vida. Em termos de sustento, pastor Davi, a gente está em plena campanha de missões nacionais. Na sua perspectiva, daquele que foi ao campo, que viu a necessidade, né? E agora a gente vendo as igrejas se mobilizando para enviar a sua oferta missionária. Como é que você vê esse outro lado da ponta, daquele que está ali diretamente no campo? Como é que as nossas ofertas impactam diretamente esse trabalho, por exemplo, ali na Amazônia? É fundamental, porque nós mantemos os nossos missionários lá. Eles recebem uma ajuda, né, de custo para sobreviver mensalmente, né, que é através de adoções. Por exemplo, a gente lá na igreja, nós temos, acho que são 12 radicais adotados. A gente quer adotar mais. É pelo PAN? Pelo PAN. Certo. Você adota o missionário. E eles precisam desse sustento. Só que assim, eles levam uma vida muito simples. Sim. Só que, mesmo sendo muito simples, tem necessidades de estar tendo alimento dentro de casa, enfim. Eles, até para pontuar, eles em tempo, eles têm um tempo de refrigério. Uhum. Que é um trabalho, até parabenizar, eu já falei isso várias vezes, assim, um trabalho fenômeno que a junta faz. Acho que são, eu não lembro o período, mas eles têm um tempo que eles vão para uma casa base em Manaus, que eles se encontram, é o encontro de todos os radicais, todos eles, da ponta do rio que tiver, 3 dias, 6 dias, eles vêm para Manaus, tem um tempo de refrigério e normalmente bate com esse tempo também de eles estarem estudando, que eles fazem um seminário, né, um curso. Sim. Aí eles têm CFMA, Centro de Formação
missionário da Amazônia. Eles vão para lá e eles estudam durante, acho que é um mês de estudo direto. Vão alguns pastores, vão alguns professores, até do Seminário do Sul, alguns pastores das igrejas batistas que vão dar aula para eles lá. Inclusive agora, eu estava falando com o Germana, eles falam, vai ter uma turma que vai estar se formando agora como teólogo. Então, assim, vai ter o concílio, vai ter... Talvez eu vá, estou vendo ainda, mas vai ter a formatura deles, né? Então, assim, eles são muito bem assessorados. Mas Davi, depois da minha experiência lá, graças a Deus, hoje eu participo de um sustento e eu acho que você, como cristão, se você não pode... se eu não me engano, é o Oswaldo Smith, o missiólogo, que fala isso. Se você não pode ir ao campo, você, como cristão, você tem o dever, a obrigação de sustentar alguém lá. Se você não pode sustentar financeiramente, sustente em oração. Então, é dever nosso, cara. Eu não consigo... uma das coisas que a gente fala nas caravanas, só, a gente vai, mas a gente traz a Amazônia com a gente. Um pedaço do nosso coração fica lá. Você não consegue ficar indiferente mais àquilo que está acontecendo ali. Então, assim, manter um missionário lá é privilégio para mim e obrigação. Porque eu queria estar lá. Sim. Não posso estar lá, mas eu estou lá. Porque eu estou mantendo. Isso para mim, isso me conforta, assim, confesso que me conforta como missionário, que me considero missionário, não podendo estar lá, mas estar orando e ofertando, mantendo alguns missionários lá, fazendo esse trabalho de evangelização e vidas se convertendo. Eu participo da conversão de cada pessoa através de manter esses missionários lá na... E são poucos os trabalhos, diante da demanda do que é a Amazônia, ainda são poucas as iniciativas missionárias ali na Amazônia. Precisaria de muitas outras, né? E como batistas, a gente fica feliz, o desafio é grande, mas ficamos felizes porque a nossa junta tem sido a extensão das nossas igrejas locais ali em um lugar onde a gente, como uma igreja apenas, não conseguiria ir. Né? Então, através das nossas ofertas, a gente tem enviado obreiros nossos, batistas, para estarem ali realizando o trabalho missionário. A própria aquisição de um barco, né? Você esteve ali durante uma semana, naquele barco, o missionário. Como é que é a estrutura desse barco? Dorme em rede? Como é que é ali o funcionamento no dia a dia daquele barco? Tem gente que fala, não vou porque eu tenho medo de barco, né? Fala um pouquinho para a gente. Eu já falei que hoje eu sou, o pessoal já sabe, eu sou radical. Eu hoje, das 2 últimas vezes, eu só durmo em rede. Mas tem cama para todo mundo. Você chega lá no barco, você recebe um kit com lençol, cobertor, porque tem ar-condicionado, é climatizado o barco. Sim. Cobertor. Para quem não sabe, a Amazônia é muito quente. Muito né? quente. Eu, particularmente, quando fui a primeira vez, não sabia. Sim. Mas é quente de dia, quente de noite. Quente demais. Por isso essa necessidade. Né? E assim... Não é luxo, é necessidade. É necessidade. E, na verdade, Tiago, assim, algumas experiências lá na igreja com a gente, com caravana, até de senhoras, idosos que queriam ir, eu falei assim, pode ir tranquilo. Sim. Não vai passar mal. O barco, mas balança. Não balança nada. Chega uma hora que você esquece que está dentro do barco, porque, para não dizer que não balança nada, ele balança quando você, normalmente a última noite a gente dorme já em Manaus. Aí dorme atracado no porto. Sim. Embarcação saindo, chegando, balança Inevitável, um pouquinho. Inevitável. Agora o barco é grande, é o navio. Você vai tranquilo. Quem tem medo, teve uma experiência lá, uma diaconisa da nossa igreja. O marido tinha ido em 2018 comigo. Ela ficou com o coração na mão porque ela tinha fobia. Sim. E não conseguia. E ela chorando, querendo ir. Eu falei para ela assim, vamos. O marido chegou contando, falou assim, se inscreve, vamos ano que vem. Você vai ter uma experiência com Deus. Você não vai sentir nada. Ela foi, Tiago, no outro ano, com medo.
mas foi, encarou. Cara, não sentiu nada. Que legal. Teve uma experiência lá, tipo assim, Se permitiu, né? se permitiu, assim, Deus assim tratando ela. Ela já foi quase mais do que eu, já ela e o marido são aposentados. Elas estão lá, Mano e Sara, já, né? já estão direto. Estão direto. Glória a Deus. Ó, no Amazônia, falando que iam comprar um terreno lá e tudo. Olha só. E ele, assim, uma experiência. Ah, eu tenho medo de bicho, tenho medo... Esquece isso. A gente até vê jacaré no caminho, tem uma parte que a gente passa que você consegue ver, mas de longe, não tem perigo nenhum. Sim. O barco, só para deixar claro também, nós temos uma equipe, os marinheiros, o barco é todo legalizado, todas as normas que a Marinha, tudo direitinho, tudo assim, tudo dentro do padrão, tudo dentro da segurança. Então, assim, não precisa se preocupar com essa questão de, como é que vai ser? Por que eu falo que é luxo, Tiago? Eu, a primeira vez que eu fui, falei, caramba, eu encaro, tranquilo, irmão. E cheguei lá, barco com ar-condicionado, comida da melhor qualidade, vai comer tambaqui, pirarucu. E, olha, as cozinheiras do barco, fenômeno. Top, Comida, né? Tiago, top demais. Você A gente come bem, né? tanto do café da manhã, boa demais. Então, assim, você passa 7 dias muito bem, muito tranquilo, muito conforto. Lógico que não tem uma cama king para todo mundo, não tem cama. Você dorme, você recebe um colchão bom, grosso, você dorme no chão, todo mundo ali espalhado, mas Mas isso com é interessante, David, a gente comentar. Inclusive, eu aprendi isso indo para a Amazônia. Eu fui numa outra missão, mas o aprendizado é muito semelhante. Porque a gente tem uma visão, tem pessoas que eu tinha, né, não tenho mais, mas aquela visão de que missionário necessariamente tem que sofrer. Trabalho missionário, ele tem que ser aquele trabalho penoso, né? Mas eu tenho aprendido que o trabalho missionário, ele só proporciona sofrimento para o missionário quando a igreja é omissa na sua missão, no compromisso de sustentar e de dar ao missionário o mínimo de dignidade para que ele exerça a missão, né? Então, a gente precisa desconstruir essa mentalidade na nossa cabeça, aqueles que ainda a têm, de que fazer a obra é necessariamente fazer debaixo de sofrimento, de uma condição subhumana. A gente sabe que existem situações, realidades que não tem jeito, você vai ter que encarar daquela maneira, mas é muito bom a gente saber que a gente hoje faz parte de um grupo de igrejas batistas que tem a visão de um investimento e de enviar um missionário para o campo para que ele ali possa ter toda a tranquilidade para exercer a sua missão com o mínimo de conforto, né, que se precisa diante de uma viagem que é, de certa forma, desgastante, onde você trabalha, onde você rala o dia inteiro, sobe e desce ali as colinas e tal, e carrega peso, e você poder voltar para um barco onde você vai poder descansar, ter a reposição das suas energias, né, e trabalhar de novo no outro dia. e assim, para a gente, nós como voluntários, muito, muito tranquilo. E assim, esse cuidado com os missionários que você está falando, assim, eu parabenizo, eu falo, pastor Fernando Brandão, Samuel Mouta, a galera da Junta de Missões Nacionais, assim, o cuidado com os missionários é muito claro. Bacana. Assim, é muito claro a boa formação que eles têm, o bom treinamento que eles têm, e assim, eles se sentem cuidados. É claro, não tem o que a gente tem aqui. Por exemplo, a gente chega em comunidade que tem luz, aquele calor que é o dia inteiro suando, mas assim, gostoso demais. A gente já fica pensando que, vamos doar um ar-condicionado para... Eu ouvi de uma radical falando assim, pastor, a gente queria muito, mas a gente tem medo de ser mal vista pela comunidade por ter um ar-condicionado. Então a gente abre mão. Ar-condicionado é de menos para a gente já está acostumado. A gente... Se adapta, né? Com certeza. Eu estou falando, Tiago, assim, a clareza da missão que eles têm. Do chamado, né? O chamado, assim, o foco deles, que são vidas, eles passam por cima de tudo, cara. Eles passam por cima de qualquer desafio. Eles estão ali e não estão ali contando o tempo para voltar para casa. Eles estão ali, cada dia... Esse cuidado que eu estou falando com os radicais, né? Por exemplo, tem o Mateus que está aí, conheci ele foi lá na quarta-feira. Até falei com um queridão para ver
para trazer ele aqui, que vocês vão gostar muito. Eles, quando eles têm um período de férias. A galera radical lá, eles sabem. Período de férias tem que vir para o Rio. Eles ficam lá em casa, passam um período lá em casa e um momento de refrigério para eles. Eu faço questão de estar junto com eles, um momento de a gente matar a saudade. Eles, às vezes, quando eles estão no final das férias, dá 15, 20 dias de férias, eles já ficam agoniados querendo voltar. Cara, não aguento mais ficar aqui não. Olha. Eu não aguento mais ficar nessa vida, sabe? Eles se sentem assim... Já se tornou o lugar deles, não dá para ali, mim ficar essa vida aqui, para mim não dá mais. Entendi. É muito irrelevante eu estar... uma semana, mas eu quero voltar. Que isso, cara? Aproveita. Cara, eu quero voltar. Não aguento mais ficar aqui não. Eu quero saber como é que está a minha comunidade. Chama minha comunidade. Isso eu quero... aí. É assim, Tiago, é Bacana. apaixonante. Os radicais deixam a gente apaixonados por eles e pelo trabalho que é realizado ali na Amazônia. Graças a Deus. Gente, que papo bom. A gente poderia ficar aqui muito tempo conversando, trocando ideias, mas foi um pouquinho daquilo que o pastor Davi experimentou ali na Amazônia, junto com o barco da nossa Junta de Missões Nacionais, o Missionário. Você pôde ver algumas imagens aí durante o nosso bate-papo. E fica aí o desafio para que você esteja, primeiramente, orando pela nossa Amazônia. São milhares de comunidades ainda não alcançadas pelo Evangelho, sem presença batista e sem presença cristã. Então, por trás de toda aquela mata, daquela visão que você vê da Amazônia, tem muita gente ali precisando das nossas orações para que sejam alcançadas por esse Evangelho. Você pode se envolver contribuindo também. A sua oferta missionária sustenta esse barco, sustenta os radicais, sustenta essas viagens que são realizadas. São tantas demandas, tanta estrutura logística para se chegar até algum lugar. O pastor falou aqui de viagens de 1 dia e meio, de 3 dias. Então, tudo isso envolve custos. A sua oferta ajuda, contribui para o avanço missionário nesse sentido também. E também se envolvendo. Existe a possibilidade da gente também sair da nossa zona de conforto e se permitir ter uma experiência no campo. Então, que esse bate-papo possa, de alguma maneira, ter fomentado o teu coração, plantado uma sementinha aí no seu coração, para que em breve, quando possível, a gente possa retornar ali na Amazônia. Eu tenho 5 anos que não vou lá, e quando vejo assim as fotos, quando converso sobre isso, vem muita saudade, porque de fato são muitas experiências positivas que a gente tem, mas eu creio que eu vou voltar, em nome de Jesus. Davi, ora para a gente encerrando esse bate-papo e também o nosso programa de hoje. Obrigado por você que esteve conectado com a gente até aqui. Quinta-feira tem mais programa missionário, porque Ele me amou. Mais uma vez, prazer estar aqui com vocês, é um privilégio estar aqui. E eu vou falar mais uma vez, não deixe de ir, se organize, é um investimento alto, mas vá, você vai entender o que eu estou dizendo, vai ser a melhor experiência da sua vida, tenha certeza disso. Amém. Beleza? Vamos orar. Grandioso Pai, muito obrigado por esse tempo precioso que tivemos aqui, batendo esse papo tão gostoso, Pai, sobre tudo aquilo que o Senhor está fazendo ali na Amazônia. Senhor, obrigado porque eu me sinto privilegiado de poder participar daquilo que o Senhor está fazendo ali na Amazônia. Amém, Jesus. Obrigado porque muitas vidas já tiveram a oportunidade de conhecer e também estão participando disso. Amém, eu te peço que cada dia o Senhor levante mais pessoas para estarem primeiramente orando. Essas pessoas estão assistindo esse programa agora, que invistam a sua vida, os seus recursos, o seu tempo, para que essa obra maravilhosa alcance toda a Amazônia. Amém, que a Amazônia seja salva. Amém, pelo poder Deus. que há no nome de Jesus, Em nome Pai. de Jesus, Que nenhum dos ribeirinhos se percam, em nome de mas que Jesus, possamos, Senhor. como igreja, como reino de Deus aqui na terra, expandir, alcançando toda a Amazônia para a honra e glória do Teu Amém, nome, Pai. em nome Continuo de abençoando o Tiago, toda a equipe aqui, pastor Jesus, Senhor. Marcos Petrus, toda a sua equipe. Abençoa, Pai, essa igreja tão relevante aqui no Rio de Janeiro, no bairro onde ela está localizada aqui. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e muito te agradecemos. E lembrando de cada missionário
de cada radical. Abençoa, Pai, cada um que está lá nesse momento, nas comunidades, aqueles que possivelmente possam estar desanimados, cansados. Renova, Pai, as forças deles. Renova o amor por essas almas que estão se perdendo e que o Senhor continue a usar cada um deles para a honra e glória do Teu nome ali. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e muito te agradecemos. Amém.